Olá pessoal, eu sou o Moura e você está no Nota de Repúdio Brasil. A jornalista Mônica Bergamo publicou uma matéria que é um verdadeiro soco no estômago de quem ainda acredita na política com o mínimo de seriedade. Ela trouxe à tona os detalhes da tentativa descarada de nomear Eduardo Bolsonaro como secretário especial do Rio de Janeiro, direto dos Estados Unidos. Se surpreendido muito com a atitude do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que procurou o Supremo para pedir para o Supremo devolver o passaporte do Bolsonaro para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos se encontrar com o Trump para negociar as tarifas. Imagina, Bolsonaro não é presidente da República, Bolsonaro está enfrentando um processo, Bolsonaro não tem o passaporte porque o Supremo acha que ele pode fugir, por isso que tirou o passaporte dele, e aí o Tarcísio vai lá assim com uma naturalidade incrível e pede a devolução do passaporte. E o segundo que chegou lá a bater as portas do Supremo foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para pedir para conseguir nomear o Eduardo Bolsonaro como secretário especial do governo do Rio de Janeiro nos Estados Unidos. Muitos interesses que o Rio de Janeiro tem nos Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro ficaria lá defendendo esses interesses. Então essa movimentação de bastidores, que na verdade era para tentar salvar o mandato dele, do Eduardo Bolsonaro, aparentemente, o Megali, aparentemente, até segunda ordem, recebeu uma pá de cal nas últimas horas, né? Como que, vamos só para contextualizar, como que isso salvaria o Eduardo, né? O Eduardo pediu licença de 120 dias do mandato dele de deputado federal, essa licença venceu no fim de semana e a partir de agora ele começa a tomar falta na Câmara, né? Se ele ficar ausente em 1/3 das sessões, ele vai ser cassado, é o que diz a regra, é o que diz a lei. Mas se ele virasse secretário, ou de São Paulo, ou de Santa Catarina, que era o que estava sendo aventado, ou do Rio de Janeiro, aí ele pediria uma nova licença para ocupar esse cargo e as faltas deixariam de ser contadas, ele salvaria o cargo. A informação que eu tenho é que essa movimentação começou com o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, e que é uma questão muito importante para eles, que ele não perca o mandato. Mas de todos os governadores, quem dessa vez ficou com o mico na mão, vamos dizer assim, foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e ele que chegou, inclusive, pasmo e Megali, a consultar o Supremo para saber, né, se poderia fazer essa indicação. Bom, notícia de agora. Ele foi avisado nas últimas horas, claramente, Megali, que ele poderia ser enquadrado em um dos tipos penais que dizem que facilitar a fuga de criminoso, ajudar criminoso a cometer crime, ser cúmplice, pode dar cadeia também, né? O Eduardo está sendo investigado por diversos crimes de coação de juiz no curso do processo, ou seja, tentativa de coagir o Alexandre de Moraes nesse caso, tentativa de obstrução de justiça, atrapalhar como pode a ação penal que corre contra o pai no Supremo Tribunal Federal, atentado contra a soberania do Brasil, não precisa explicar muito, né? Tudo isso graças ao fato dele estar nos Estados Unidos. Então, se alguém facilita que ele fique nos Estados Unidos, ou mandando dinheiro, como fez o pai Jair Bolsonaro, ou dando um emprego para ele que permita ele seguir nessa militância, vamos dizer assim, está colaborando com o crime, né? Não seria, o Megali, vamos dizer assim, de muito bom tom e não seria aconselhável. Então ele recebeu esse recado, claro, né, nas últimas horas, de que ajudar quem comete crime também é crime. Portanto, ele poderia se complicar na justiça. Aparentemente, a ideia foi abortada. Eu perguntei para a assessoria do governador sobre isso, silêncio total, ninguém fala nada, nem que sim, nem que não. Enfim, mas é isso. Aparentemente, eles vão ter que achar uma outra saída para o Eduardo. É possível que um governador desses enfrente, peite o Supremo, vai lá, indica, nomeia, como é um pouco do estilo, né, do bolsonarismo? É possível, mas o recado está dado, Megali. Eu acho que esse negócio de ficar peitando o jurídico não é todo mundo que pode fazer. Eu acho que alguns ali tem alguma proteção institucional que eu não sei se estenderia ao Cláudio Castro. Agora, por que eu disse que é controverso? A Mônica já falou sobre o assunto. Juridicamente, é uma ilegalidade, é um desvio óbvio de finalidade. Lembram de quando a Dilma indicou o Lula para ser ministro da Casa Civil? Isso não durou um dia, porque entendeu o juiz, na época, Sérgio Moro, que aquilo era um desvio de finalidade?
Pois é. Gilmar Mendes, na verdade. Foi o Gilmar, perdão, foi o Gilmar. Entendeu? Não durou 2 horas, 3 horas, né? Entendeu o Gilmar que aquilo era um desvio de finalidade. E no caso de Eduardo, seria um desvio ainda mais escandaloso, porque o Lula pelo menos estava no Brasil. O Eduardo está nos Estados Unidos, ele não dá sinal de que vai voltar para cá. Como é que vai ser secretário do estado do Rio de Janeiro? Então não teria vida longa. E segundo, o Cláudio Castro, como disse a Mônica, estaria colocando as digitais dele em algo que entende o judiciário brasileiro pode ser um crime que está sendo cometido por Eduardo. Quer dizer, ele embarcar numa nau que pode estar caminhando para a cadeia. Diga lá, Mônica. Não, só para um detalhe curioso, ele consultou o Supremo para saber se o Eduardo poderia voltar ao Brasil para tomar posse, tá? Ele queria dar posse ao Eduardo aqui, porque não tem sentido dar posse à distância, por Zoom. Então ele voltaria para o Brasil e depois voltaria para os Estados Unidos. Quer dizer, não precisa juntar o Leco Cré, né? Como é que é? O Tico Cuteco, para saber que na hora que o Eduardo voltar para o Brasil, se o pai dele, né, recebeu uma tornozeleira por causa desse inquérito dele contra o Eduardo, né, foi neste inquérito que corre contra o Eduardo que o Bolsonaro recebeu uma tornozeleira, não seria só juntar o Tico com o Teco para saber o que vai acontecer com o Eduardo quando ele voltar para o Brasil. Porque se o Eduardo puder voltar, acabou o problema. Ele vai lá e bate cartão na Câmara dos Deputados, renova a licença, vai para os Estados Unidos e está resolvido, não precisa de Cláudio Castro. Agora, politicamente, a mensagem é a pior possível, né, Mônica? O que o Cláudio Castro está transmitindo para o eleitor do Rio de Janeiro? Que aquilo é um quintal dele, que o governo é dele, ele faz o que bem entender, que está pouco se lixando para a população, a ponto de criar uma secretaria só para abrigar um cara que está lá nos Estados Unidos cavando punições para o Brasil. Um secretário que não iria secretariar. Com o perdão aqui. Sim. Quer dizer, qual é a mensagem que está sendo tratada? Está sobrando dinheiro no Rio de Janeiro para que fiquem sendo criadas secretarias que não serão ocupadas por ninguém na prática? Né? Que não serão usadas na máquina de governar o Rio de Janeiro? Era inacreditável que essa ideia tenha sido dita em voz alta por alguém, sinceramente. Pois é, pior, né? Assim, quintal da família Bolsonaro, não é nem quintal do governador, né? Porque realmente, óbvio, isso foi entendido que o governador está respondendo a um pedido da família, né? Não foi uma ideia que surgiu da cabeça do governador. Vamos lá, vai botar o Eduardo aqui que eu quero salvar ele. Não. Foi feito, segundo ele comunicou para magistrados, o pedido ele estava atuando a pedido do senador Flávio Bolsonaro, que também não se manifestou, mas é isso, né? A pedido da família, ele estava tentando achar essa salvação, ajudar a jogar essa boia e etc. Mas parece que esse plano não vai dar certo. Vamos ver o próximo, virar um próximo, né, Megali? A Carla achou engraçado o termo aqui, falar em voz alta, né? Porque pensamentos malucos todo mundo tem. Sim. Você tá numa sacada ali, aí você vê uma pessoa passando e você pensa, e se eu cuspisse na cabeça dessa pessoa? Mas externá-los, né? Pensamentos intrusivos, esse é o nome. Aí você dá um cospe e não fala pra ninguém que você teve esse pensamento, porque vão achar que você é maluco. Mas o cara fala assim, olha, eu tive uma ideia. Eu falei isso em voz alta? Não tem, de vez em quando a gente... Eu falei, eu pensei. Né? Eu falei, eu pensei. Falaram em voz alta. Mônica Bergamo volta então. Torcemos para que amanhã, Mônica, vai saber, né, o que a quarta-feira reserva para nós. Da última vez em que a gente provocou os deuses do acaso, deu no que deu. Então, até qualquer hora, Mônica. Bom trabalho para você. Até qualquer hora. O caso da tentativa de nomeação de Eduardo Bolsonaro como secretário especial do Rio de Janeiro, direto dos Estados Unidos, é mais do que um mero escândalo. É a face mais descarada da promiscuidade entre o bolsonarismo e as forças mais oportunistas da nossa política institucional. Isso não é apenas uma manobra desesperada para escapar da cassação. É uma verdadeira afronta direta à própria essência do Estado Democrático de Direito. Cláudio Castro certamente não agiu sozinho. Ele se prestou ao papel de uma engrenagem em um esquema muito maior, orquestrado pelos irmãos Bolsonaro, num plano cínico para blindar Eduardo das consequências inevitáveis de seus atos. O que choca não é só a audácia da tentativa, mas a forma como ela é naturalizada. Como se nomear um indivíduo investigado por crimes gravíssimos que sequer reside no país para um cargo público fosse uma formalidade burocrática qualquer. Isso revela o quão corroída está a percepção de integridade da esfera pública. Essa tática nos remete ao episódio de Lula na Casa Civil.
Mas com uma grande diferença, uma diferença crucial. Lula estava em solo brasileiro, à disposição da justiça e da opinião pública. Agora, Eduardo, por sua vez, opera das sombras nos Estados Unidos, articulando nos bastidores e tentando usar a estrutura do Estado como escudo pessoal. Uma ferramenta para se eximir de suas responsabilidades. O que testemunhamos aqui é uma tentativa explícita de captura da máquina pública para proteger interesses privados. Ou, para ser mais preciso, os interesses de uma família que enxerga o poder como prioridade hereditária, um patrimônio a ser explorado. Bom, ou permitimos que a família Bolsonaro continue tratando o Estado como uma trincheira particular, minando a confiança da justiça social, ou impomos de uma vez por todas os limites inegociáveis que a Constituição Cidadã exige. A hora de escolher é agora. Se você concorda, curte, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima.